Olá, esse vídeo é para que fique num vídeo só toda a informação sobre o Decreto-Lei número 79-A de 2020. Eu tenho aqui as informações no meu computador e vou fazer um vídeo curto com as dúvidas mais comuns que eu fui tendo de algumas pessoas com quem eu trabalho e que não sabiam como implementar de facto este regime excepcional, esta lei que é obrigatória. Então a primeira questão é assim: em que consiste esse regime? Este regime é um regime transitório que tem regras excepcionais de reorganização do trabalho e também de minimização dos riscos de transmissão da infecção por SARS-CoV-2, os riscos de infecção por coronavírus. O objetivo é que as empresas têm de adaptar, implementar o que diz este decreto-lei, por forma a que consigam facilmente ou melhor responder à atual situação que estamos a viver. Existem 3 regras que são fundamentais, que são essenciais, que as empresas têm que implementar, que são elas. A primeira é implementar o desfazamento. Eu tenho a lei à minha frente e vou lendo para... Isto é lei, eu gosto de dizer as coisas como elas são. Implementar o desfazamento dos horários de entrada e saída dos trabalhadores nos locais de trabalho. Para quê? Para evitar ajuntamentos de pessoas no decurso da realização do trabalho presencial. Segundo, privilegiar formas de organização do trabalho que garantam o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores. Terceiro, e muito importante, adotar o regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral. E sempre que estas funções, ou que as funções em causa, permitem que o trabalhador disponha de condições para as exercer, sem necessidade de acordo escrito entre o empregador e o trabalhador. Esta é muito importante. Outra pergunta que também me puseram muito é: durante quanto tempo é que este regime vai vigorar? Eu estou a falar desta lei é para Portugal. Eu estou em Portugal e atualmente Portugal está em estado de emergência. Este regime entrou em vigor no dia 6 de outubro, salvo a parte referente ao regime de teletrabalho, que entrou em vigor no dia 4 de novembro de 2020 e vai vigorar até o dia 31 de março de 2021, sem prejuízo da possibilidade da prorrogação em função da evolução da pandemia da doença Covid-19. Tudo depende do estado da doença e dessa essa bendita vacina. Em que territórios se aplica esse regime? Aplica-se nos territórios ou as regiões que estão em estado de... Os estados estão lá assinalados como estando em estado de emergência, não estão todos os distritos de Portugal, é assim que se diz. Só os que estão lá assinalados. Isto também facilmente consegue-se ver no site da Direção-Geral da Saúde. Estão todas as empresas abrangidas? Esta é muito importante, por acaso fizeram essa questão e tivemos essa dúvida. Estão todas as empresas abrangidas? Não. O regime de organização desfasada de horários de trabalho aplica-se, peço desculpas, obrigatoriamente às empresas que tenham nos locais de trabalho 50 ou mais trabalhadores a trabalhar nas áreas territoriais em que a situação o justifique. Portanto, assim, por exemplo, aqui tem um exemplo, havendo um edifício de escritórios com diferentes empresas, as medidas só se aplicam às empresas que no seu próprio espaço tenham 50 ou mais trabalhadores.
Uma empresa que se encontre no mesmo edifício, mas que por hipótese só tem 5 trabalhadores nas suas instalações, não fica abrangida pelo âmbito subjetivo do diploma. É muito importante. Isto está a gerar muitas dúvidas, é muito importante. Isso toda a gente acha que tem que ir para teletrabalho, não. Depende do número de colaboradores que a empresa tiver. Outra questão também é que se estas regras são aplicáveis a empresas que recorrem a trabalho temporário e a prestação de serviços. Sim, nesses casos, é a empresa utilizadora ou beneficiária fiados que é responsável por assegurar o cumprimento deste regime com as necessárias adaptações. Isto é, se eu sou a empresa que vou subcontratar, não é? Sou a empresa que solicita trabalho aos outros, é da minha responsabilidade aplicar estas regras. No âmbito da higiene e segurança no trabalho, os subcontratados têm e devem ser tratados exatamente da mesma maneira que eu trato os meus colaboradores. Penso eu que ficou esclarecido. Tem mais alguma questão? Olha, outra questão muito importante é em que consiste o desfazamento de horários de trabalho. Consiste em organizar as horas e entradas dos locais de trabalho de modo a garantir intervalos mínimos de 30 minutos até o limite de 1 hora entre diferentes grupos de trabalhadores. Penso eu que estão respondidas todas as perguntas. Há outra também. Que outras medidas deve o empregador adotar para garantir o distanciamento físico e a proteção dos colaboradores? Em complemento ao desfazamento dos horários de trabalho, há um conjunto de medidas técnicas e organizacionais que o empregador deve promover no sentido de garantir o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores. Em termos de higiene e segurança, existe uma hierarquia de controle. Há um post no feed que fala disso, uma hierarquia de controle das medidas a fazerem. Primeiro, tentar evitar na fonte, e o último é a utilização de equipamento de proteção individual. Então aqui há que ter em conta estas medidas. O que o empregador pode fazer é a constituição de equipas de trabalho estáveis, de modo a que o contacto entre trabalhadores aconteça apenas entre trabalhadores de uma mesma equipa ou departamento. Segundo, a alternância das pausas para descanso, incluindo para refeições entre equipas ou departamentos, de forma a salvaguardar o distanciamento social entre os trabalhadores. Terceiro, a utilização de equipamento de proteção individual adequado nas situações em que o distanciamento físico seja manifestamente impraticável em razão da natureza da atividade. E mais uma pergunta. Para cumprir o desfazamento de horários, o empregador pode alterar os horários de trabalho ao abrigo do respectivo poder de direção? Sim. Salvo se tal alteração causar prejuízo sério ao trabalhador e desde que proceda a consulta prévia dos trabalhadores envolvidos e a comissão dos trabalhadores, ou, na falta desta, a comissão sindical ou intersindical ou ainda os delegados sindicais. Isto já está previsto na Lei Geral de Higiene e Segurança, a consulta prévia dos trabalhadores envolvidos. Penso eu que estão respondidas as questões as que mais se colocam relativamente ao Decreto-Lei número 79/2020. É muito importante implementar isto em termos de higiene e segurança. Isto é conformidade legal. Estar atento à legislação que sai. Temos de ter sempre a última versão, a versão mais recente. Depois, ler a legislação, interpretar a legislação, ver onde é que nós podemos aplicar na nossa organização, na nossa empresa. Se nós formos consultores, que nossos clientes é que serão abrangidos por esta alteração na legislação, comunicar,
não é? Ao nosso cliente, para que o nosso cliente, a empresa, implemente as medidas e esteja a agir e a trabalhar de acordo com a lei. É muito importante ter sempre a última versão da lei e estar muito a par disto. Há muitas empresas que estão a ser penalizadas porque não estão a cumprir com este decreto-lei. Isto aqui em Portugal já se faz assim. Para Angola e o Brasil tem que ver qual é a legislação que fala disso, não é? Também estamos em fases diferentes da doença, da pandemia. Aqui em Portugal estamos agora numa fase, está outra vez um boom, estamos na segunda vaga, vocês aí não. Mas se puderem adotar já estas medidas, para quem ainda não adotou, já estão a dar um passo à frente. É o que se chama estar a usar as melhores práticas, né? Uma boa prática, ver o que está a ser feito nos outros sítios para combater um problema que infelizmente é mundial, ver o que está a ser feito e aplicar na nossa organização.